A Bíblia diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O texto nos direciona no sentido ou na direção de transformação. O verso seguinte, o 2, diz assim, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A expressão sacrifício vivo é um paradoxo, porque sacrificar é matar, mas Paulo está dizendo não mata de verdade. Então, Paulo, se é para eu apresentar o corpo como sacrifício, é para eu matar o corpo, ele diz não, o sacrifício é vivo. Mas se eu não mato o corpo, por que é que chama de sacrifício? Alguma coisa tem que morrer, sim, mas você não mata literalmente o corpo. O que é que se mata? Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 5, a Bíblia diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. A Bíblia está falando sobre matar o que está dentro do corpo, dentro da carne, a carnalidade, a inclinação ao pecado e não o corpo em si. Romanos capítulo 8, verso 13, nos fala de, pelo Espírito, mortificarmos os feitos do corpo. Então, algo que todo crente precisa entender é que o cerne da obra santificadora é o ato deliberado, intencional, de mortificação da carne ou do que podemos chamar a velha natureza. Toda pessoa, ela precisa compreender que a forma de entrar no reino de Deus foi prevista por Jesus lá em João capítulo 3, verso 5. Ele disse, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Qual a necessidade de nascer outra vez, de novo? É porque o problema do homem começa justamente no seu primeiro nascimento, o nascimento segundo a carne. Foi isso que Jesus tentou explicar a Nicodemos quando ele diz o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Quando nascemos da carne, a Bíblia nos mostra que nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Romanos capítulo 8, verso 3 diz que Deus enviou seu Filho Jesus em semelhança de carne pecaminosa. Ele vem com um corpo parecido com o nosso, mas carne pecaminosa nós temos e ele não tinha. Quando o apóstolo Paulo fala do pecado que habita em mim, essa expressão, ele fala justamente de uma natureza pecaminosa. E esse era o cerne do problema. Por meio do novo nascimento em Cristo, nós recebemos uma nova natureza. Mas Jesus explica o que é nascido do Espírito é Espírito. A nova natureza foi comunicada no nosso Espírito, enquanto que na nossa carne ainda temos a velha natureza. Ou seja, pelo novo nascimento recebemos uma nova, mas a velha natureza não desapareceu. E agora as duas estão em conflito. É por isso que Paulo, em Romanos 7, ele diz, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra aquela interior, contra aquela de dentro, da mente, me faz prisioneiro do pecado. Quando a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito contra a carne, ela está falando de uma guerra de naturezas. E eu e você precisamos entender que, embora recebendo uma nova natureza, a velha não desapareceu automaticamente, não foi eliminada. Pela nova natureza, nós temos o poder de subjugar a velha. Isso na teologia é chamado de domínio próprio. Domínio próprio não é você parar a carne, a natureza carnal, na força da própria carne. É você parar a velha natureza pelo poder e a força da nova natureza. É quando ela assume o controle. E aí entra justamente essa ideia de mortificação, de dizer não aos desejos, de não permitir que a inclinação da carne governe, e sim que a inclinação da nova natureza é que se manifeste. A esse ato deliberado de mortificação, a Bíblia chama de um sacrifício vivo. Então, quando o sacrifício vivo, que é a mortificação da natureza carnal, é chamado de culto racional, significa que o próprio processo de santificação já é adoração. Mas também significa que a adoração é para os que se santificam. Mas também significa que, enquanto adoramos, somos santificados. Eu olho para a forma como essas verdades se mesclam e isso, de fato, mexe comigo, provoca o meu coração. Existe santificação na adoração. Em Mateus 26, 41, Jesus diz, vigiem e orem para que não caiam em tentação. E diz, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando ele fala da prontidão do espírito, é para buscar a Deus, é para orar. Os discípulos estavam tentando acompanhar Jesus na oração e não conseguiam, dormiam. Mas quando Jesus diz a carne é fraca, ele não está falando de mera inclinação ao pecado. Ele está falando da indisposição da carne de buscar a Deus. Para pecar ela é forte.
espírito. Carne, velha natureza. Espírito, nova natureza. Aquele ao qual você mais se inclina vai te governar. Muitas pessoas não conseguem viver em santidade porque não tem tempo de oração, não tem tempo adorando a Deus, não tem tempo com a palavra e não gera uma consciência da nova natureza que vai controlá-las. Por outro lado, gastam muito tempo nos entretenimentos que promovem os valores mundanos e não só não preenchem a devida consciência correta, como se alimentam daquela que é errada. Quem acaba ganhando essa batalha? A carne.